Noite. Esta manhã foi realizada a última audiência do caso da turista inglesa que morreu em um acidente envolvendo duas lanchas há 2 anos no Rio Negro, na capital. Hoje foram ouvidos os 2 pilotos acusados de homicídio culposo e uma testemunha de defesa, mas a sentença só deve sair daqui a 2 semanas. Esta manhã foi Jailson Pereira de Jesus, testemunha convocada pela defesa de Raimundo Nonato Oliveira, piloto da embarcação onde estava a família de turistas ingleses. Jailson, que também estava na lancha, conta que na hora do acidente tudo aconteceu muito rápido e que o piloto da outra lancha fugiu do local sem prestar socorro. A gente não teve o socorro devido da embarcação que nos atingiu. Como ela ficou em melhor estado que a nossa, deveria ele ter voltado e ter nos prestado socorro. Porque a gente ficou numa situação que o nosso motor não obedeceu mais. Em seguida foram ouvidos os depoimentos dos réus. O advogado de Mailson Gomes, piloto que estava sozinho na outra lancha, acha difícil provar a inocência do cliente dele, mas também defende que ele cumpra a sentença em liberdade. Eles vão receber uma liberdade provisória e vão cumprir determinações pela justiça. Eles não são criminosos mesmo, são negligentes. Não devem ser presos. Não devem ser presos. Esta foi a segunda audiência sobre o caso. No dia 5 de maio, foram ouvidos o marido e a filha de Julian Metcalfe. O acidente ocorreu em setembro de 2013, próximo ao porto da Ceasa, quando a família se dirigia para um hotel de selva. Durante a colisão, Julian foi atingida na cabeça por uma das embarcações e morreu, vítima de traumatismo craniano. Para a família, que mesmo sem ser ouvida hoje, fez questão de vir da Inglaterra para assistir os depoimentos, a esperança é que mesmo que os pilotos não sejam presos, que a justiça brasileira os condene a nunca mais pilotar embarcações. I think it's more important that the river becomes safer than that either of the 2 defendants spend time in a prison. Então, está reforçando que é mais importante que haja mais segurança no rio do que eles dediquem algum tempo presos na cadeia. A Justiça já ouviu todos os depoimentos sobre este caso. A partir de agora, o Ministério Público e a defesa dos 2 acusados têm 15 dias para preparar as alegações finais, por escrito. Só depois disso é que o juiz vai poder decretar a sentença. A parte que cabia de apresentação das provas foi encerrada hoje. E dado que o caso é muito complexo e é um processo que acumula mais de 500 laudas, tanto o Ministério Público como a defesa pediram prazo para estudar melhor e assim poderem apresentar as suas alegações finais e memoriais. Mailson Gomes, que não tinha habilitação necessária para pilotar embarcações, adquiriu após o acidente uma carteira falsa no mercado negro. Agora ele vai responder pela falsificação em outro processo na Justiça Federal. Está juntada aos autos a habilitação falsa que ele juntou e aquilo vai ser motivo para uma outra denúncia pelo crime de falso que ele cometeu. Ele tinha uma habilitação que não estava condizente. Ele vai ser ouvido aí na Polícia Federal sobre esse documento. Não é aqui, não influi na área estadual. Mais um caso de maca em condições precárias dentro de uma unidade de saúde foi registrado nesta segunda-feira, desta vez na maternidade estadual Balbina Mestrinho, na zona sul da capital. Pela foto é possível ver que o apoio das pernas da paciente foi improvisado em uma mesa auxiliar. Por meio de nota, a direção da maternidade informou que a maca não está quebrada e trata-se de uma mesa de exames que tem uma engrenagem de articulação no meio, mas a nota não explica por que ela estava abaixada. Segundo a direção da unidade, a paciente de Rio Preto da Eva foi removida de ambulância para a capital com quadro de hipertensão grave e foi colocada na maca para atendimento de emergência. Após ser estabilizada, ela foi transferida para um leito no pré-parto, onde segue em acompanhamento. A direção ainda esclarece que nas últimas 24 horas recebeu uma demanda expressiva, mas que os atendimentos estão sendo realizados. Em alguns casos estão sendo acionados leitos em outras maternidades da rede. Uma mulher de 69 anos morreu na madrugada de ontem depois de ser atropelada por um carro no momento em que atravessava pela faixa de pedestres a Avenida Brasil, zona oeste da capital. Segundo informações do Manaus Trans, a vítima estava acompanhada de 3 crianças que não sofreram ferimentos. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
Durante a assembleia realizada na manhã de hoje, os peritos criminais legistas da capital decidiram suspender temporariamente a paralisação de advertência que estava prevista para esta segunda-feira. A decisão levou em conta a promessa do governo do estado de encaminhar para a votação ainda esta semana a proposta de reestruturação salarial dos servidores. Caso contrário, a categoria promete entrar em greve por tempo indeterminado. A principal reivindicação da categoria é a reestruturação salarial. Os servidores também denunciam a precariedade na estrutura dos departamentos que prejudica os trabalhos da perícia no Estado. Uma paralisação de advertência dos peritos criminais e legistas foi iniciada na manhã desta segunda-feira, mas o ato, que duraria 12 horas, acabou sendo suspenso momentos depois por ter sido acatada a proposta do governo do Estado de votar a inclusão de reestruturação salarial até quinta-feira. Mas os servidores mantêm o indicativo de greve. Se até quinta-feira o governo não cumprir com a palavra de enviar à Assembleia e seja votada a nossa inclusão na lei, nós entraremos em greve na sexta-feira. Ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a lei que trata da reestruturação da carreira dos servidores da Polícia Civil, mas os peritos não foram incluídos. Nós temos muitas coisas que precisam ser resolvidas ainda. A principal delas, eu creio, seja a previsão de um orçamento anual para a perícia. A gente precisa ter reservado um dinheiro no orçamento do Estado para que todos os equipamentos, os insumos que precisam ser usados na perícia criminal estejam disponíveis para o perito trabalhar. Segundo os peritos, não é de hoje que as condições atuais dos institutos prejudicam o resultado do trabalho, que é fundamental para a solução dos crimes. Todos sabem, nós temos um problema grave hoje de aumento da demanda para o IML. Nós temos uma média diária hoje de 2 homicídios por arma de fogo. O mês de julho nós fechamos com 82 homicídios por arma de fogo. Aumentou nossa demanda, nós temos carência de material. Nossa estrutura do IML hoje é para atender uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. E nós temos hoje mais de 2 milhões de habitantes na capital, para 28 peritos legistas atenderem toda essa demanda. Moradores do bairro Manoa, na zona norte de Manaus, saíram às ruas neste fim de semana para pedir mais segurança. Segundo eles, nos últimos meses, o bairro passou a ser alvo de bandidos. O relato de quem vive no bairro é de que diariamente ocorrem roubos e assaltos que têm sempre como vítimas os próprios moradores. 2 bandidos dentro de casa e um fora aguardando. Entraram de manhã cedo e nos renderam toda a minha família, atrás de arma e dinheiro, entendeu? Levaram tudo que puderam, televisores, aparelhos de celular, filmadora, notebook e mais o nosso carro. Segundo os moradores do Manoa, os pequenos delitos são comuns e a criminalidade vem crescendo a cada dia que passa. A ação criminosa não se restringe apenas aos pequenos delitos. Há um mês, uma agência bancária que fica aqui no bairro foi invadida por 2 homens armados que levaram uma quantia não divulgada. Semana passada, um homem foi vítima de latrocínio praticamente na porta de casa. Por causa dessa onda de crimes do bairro, os moradores fizeram uma manifestação pedindo mais segurança na área. Nós, como moradores, não podemos mais sair à noite, temos que ter agora todo tempo um olho atrás das costas, porque a impunidade com esses bandidos tão horríveis. E nós temos que ter tranquilidade, paz no nosso conjunto. Hoje o bairro Manoa concentra um dos maiores centros comerciais de Manaus e ao mesmo tempo dá acesso a mais de 10 bairros da zona norte da capital. Diante desse fato, diante disso é que o Manoa se tornou hoje uma das maiores referências de violência da zona norte de Manaus. Então o que nós queremos é um policiamento diferenciado. O Ronda no bairro não está atendendo a demanda de violência dentro do conjunto Manoa. Para tentar diminuir a ação dos bandidos por aqui, os moradores criaram até um código de comunicação nas redes sociais que monitora as ruas do bairro e identifica rapidamente uma pessoa suspeita. Quando há algum tipo de ocorrência, o morador nos comunica no grupo de mensagens e automaticamente os moradores da redondeza começam a fazer esse monitoramento, visualizando para saber se realmente o indivíduo está na rua ou não, e dessa forma a gente consegue acionar de modo bem mais rápido a polícia.
Mais de 200 quilos de carne de animais silvestres foram apreendidos neste domingo pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar na Feira da Manaus Moderna, na capital. O produto estava escondido dentro do porão de uma embarcação. Segundo o proprietário do barco, de 47 anos, que vinha do município de Tapauá, a 449 quilômetros aqui da capital, a carne teria sido comprada de comerciantes ao longo do rio Purus. O material foi apreendido e o dono do barco encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foi flagranteado por crime ambiental. Servidores do INSS no Amazonas também aderiram à greve nacional da categoria e suspenderam as atividades na manhã de hoje nas agências da capital. Com a greve, o serviço mais prejudicado das agências do INSS será a concessão de benefícios como aposentadoria, pensão e salário maternidade. De acordo com o sindicato da categoria, as perícias médicas estarão sendo mantidas e outros serviços essenciais também devem continuar em 30%, como prevê a lei. Mas a meta é esvaziar as agências na capital e no interior. As perícias médicas, enquanto os médicos ainda não aderiram à greve, os médicos estão atendendo as perícias. Mas é uma situação grave, porque os médicos estão atendendo as perícias médicas com atraso de 30 a 90 dias. Então não adianta eles continuarem atendendo se a gente não resolver o problema da demanda. Entre as principais reivindicações da categoria está a campanha salarial e melhores condições de trabalho. Reajuste salarial de 21%, no máximo 2 vezes, em 2 parcelas. E nós queremos melhores condições de trabalho para a gente atender melhor a população, que infelizmente o INSS não está nos oferecendo isso. Em Manaus, a greve por tempo indeterminado dos trabalhadores em saúde e previdência social também ocorre em adesão à paralisação nacional. 24 processos estavam na pauta do Tribunal Regional Eleitoral para serem julgados nesta segunda-feira. Entre eles, o que pede a anulação das eleições de Coari. Outro processo por propaganda irregular durante a eleição envolvendo o governador José Melo também começou a ser julgado na tarde de hoje. Entre os processos julgados pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas estava a representação que pede a cassação do diploma do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Esse processo trata-se do uso de sites institucionais do governo do Amazonas em favor do então candidato à reeleição José Melo. A representação foi feita pela coligação majoritária Renovação e Experiência, que alega que o site da Fundação de Medicina Tropical foi usado para promover o candidato à reeleição durante o período eleitoral. Já a defesa de José Melo admite a existência desses materiais jornalísticos no site institucional do governo, mas, segundo ele, as publicações não seriam de conhecimento de José Melo. Nós temos uma série de processos iguais a esses. E na maior parte deles houve pedido de cassação. O tribunal já entendeu que isso não é fundamento para cassação de mandato, registro ou diploma. Eu confio no nosso trabalho, espero que as condenações não se sigam, mas se houver condenação, também acredito que não haverá alteração na compreensão do tribunal em relação a essa matéria. O julgamento desse processo foi suspenso porque o juiz Marco Antônio Pinto pediu vistas do processo, que deve ser retomado na próxima sessão do Pleno. Em caso de condenação, a multa pode chegar a R$ 25 mil. No mês passado, o governador e o vice também já haviam sido condenados com uma multa por propaganda irregular em um site da extinta Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral também apreciou hoje o processo que pede a anulação das eleições no município de Coari em 2012. Esse processo contesta a nomeação do atual prefeito do município, Raimundo Magalhães. O processo começou a ser julgado, mas o juiz Marco Antônio Pinto também pediu vistas do processo. Com isso, o julgamento que define a situação do prefeito de Coari deve ser retomado também na próxima sessão, marcada para esta terça-feira.
Deve começar a valer nos próximos dias a redução de 50% no valor das diárias destinadas a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Manaus. A medida, que também estabelece critérios para a concessão de passagens, será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo. Além das passagens, os vereadores também têm direito a diárias em viagens quando representam o Poder Legislativo. Mas, de acordo com o presidente da Casa, a redução de 50% nos valores, que também vale para os demais servidores, dará mais controle e economia no orçamento. Isso não é uma medida da mesa em conjunto com todos os vereadores, que nós estamos realinhando a questão do uso das diárias, dando a ela critérios mais rígidos e, na oportunidade, acordado com todos os vereadores, fazendo a redução das diárias de 20 UFM para 10 UFM, ou seja, isso é uma redução de 50%. Atualmente, uma unidade fiscal do município equivale a R$ 83,78. Também foram estabelecidas mudanças para a prestação de contas. A lei anterior falava que o vereador tinha até o final do exercício para prestar conta. Agora é 10 dias úteis após a viagem, certo? Não ocorrendo, aí tem sanções legais. Você fica impedido de viajar novamente. E o último caso é a devolução aos cofres do município, da Câmara, caso o vereador não preste conta. Ainda de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, com a sobra da redução, será possível fazer melhores investimentos em outros setores. Um dos projetos é o da Câmara Digital, para reduzir os gastos com papel. Para este vereador, qualquer redução de custeio é válida. Eu penso que o momento é um momento oportuno, né? A cidade ela passa por uma discussão efetiva sobre redução de custos públicos e essa iniciativa, penso eu, que ela em nada afeta, digamos assim, uma boa representação do nosso município na esfera nacional. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e no interior. Os detalhes no mapa. Em Maués, a previsão é de tempo claro a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Mesma previsão para Apuí, onde as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Manaus, a terça-feira deve ter sol entre nuvens, mínima de 26 e a máxima pode chegar aos 34 graus. O primeiro jogo para celular criado em Manaus foi lançado neste fim de semana. A empresa investiu cerca de R$200 mil para implantar o game, que já está disponível gratuitamente na internet. Faz tempo que os games deixaram de ser apenas um passatempo. Os jogos eletrônicos fazem parte de um setor da economia que vem crescendo ano após ano e já emprega mais de 4 mil pessoas no Brasil e movimenta cerca de R$900 milhões por ano, segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games. Em Manaus, uma empresa lançou neste fim de semana o primeiro jogo criado aqui e que já está disponível para 2 plataformas, Android e iOS. É o The Candleman Adventures. Candleman é passar pelos obstáculos, se preocupando com o tempo que tem no computador, no cronômetro do jogo. Então você tem que ter uma habilidade, ter um pouco de atenção e também a paciência para jogar. O jogo é livre para todas as idades e pode ser baixado de graça. Os criadores já conseguiram contabilizar que a cada 3 dias, uma média de 700 pessoas fazem o download do game, que a princípio tem 40 fases, divididas em 2 mundos virtuais. Mas os criadores estão à frente. As próximas fases já estão sendo desenvolvidas. E essa semana a gente já começou a desenvolver mais 20 fases, né? E algumas fases de desafios que a gente vai lançar no final de setembro, mais ou menos. O game amazonense já está sendo acessado em países como China, Estados Unidos e Alemanha. E uma notícia boa para os amantes de jogos para celular. Além do Candleman, essa galera aqui já está criando um segundo jogo que até o final do ano deve ser lançado. Até o final do ano nós lançamos o Neon Hero Defense e para o próximo ano nós temos uma novidade muito boa, que é o Gaia. É um MOBA totalmente brasileiro, diferencial, né? Um MOBA 2D e nós estamos apostando todas as moedas da empresa nesse jogo.
Taxistas fizeram agora há pouco um protesto pelas ruas do centro da capital para pedir mais segurança para a categoria após a morte de 2 motoristas em menos de 12 horas. Mas estes não foram os únicos homicídios registrados neste fim de semana, quando também 2 operações reforçaram o policiamento na capital. As informações com Orestes Litaif. Durante o fim de semana foram registrados 11 homicídios, sendo 4 por arma branca e 7 por arma de fogo. Entre esses crimes estão as mortes de 2 taxistas. Um deles foi morto com sinais de estrangulamento e várias perfurações pelo corpo. Segundo a família do taxista, ele transportava 5 pessoas que, segundo a polícia, são suspeitos de cometer o crime. Um fim de semana violento, mesmo com a presença da polícia nas ruas da cidade. E também durante o fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deu continuidade à Operação Pescador, que visa combater os pequenos crimes por toda a cidade. Orestes Litaif para o Band Cidade. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, desde o início das operações, entre os dias 21 e 31 de julho, foram registrados 10 homicídios na capital, uma redução de 44% em relação ao mesmo período de 2014, quando ocorreram 18 mortes. Nesse período, outros crimes também apresentaram redução, como latrocínio, que caiu 50%, estupro, 20% e furto, que caiu pouco mais de 5%. O arraial do CSU do Parque 10 começou atrasado este ano, mas ainda assim é atração para muita gente. E a festa por lá segue até o dia 23. Os organizadores esperam um público de 100 mil pessoas. Se é arraial, tem de ter música de São João. Parquinho para criançada e sem contar com as guloseimas. Nossa, é de dar água na boca. Tem banana, morango, maçã do amor, canjica, munguzá, milho cozido, pamonha. E com tantas opções assim fica difícil escolher. É gostoso, é o que as crianças gostam. E o pai também. O pai também, né? Com certeza. O CSU do Parque 10 está em festa até o próximo dia 23. É o arraial mais tradicional de Manaus. Vem gente de todas as zonas da capital. Dona Fátima, por exemplo, que mora na Cidade Nova, não perde uma edição. Porque na Cidade Nova não tem isso. E o jeito é vir se divertir pra cá? Eu vim pra cá, é meu filho, meu marido. Um local que tem brincadeira para as crianças e também para os adultos bons de mira. Tiro certeiro, ó. Conseguiu. Obrigada. Foi a primeira vez que você... Não. Já vem praticando outras vezes? Já. Este ano, o dinheiro do aluguel das 200 barraquinhas será para ajudar instituições filantrópicas. Toda a parte arrecadada pelas barracas que elas são alugadas, a gente divide entre os custos, uma parte do festival, e a sobra do festival, ou seja, o lucro maior, a gente vai ser revestido nas instituições, aquelas mais necessitadas, no qual a SEMARD está a direção de toda essa documentação. A expectativa é que até o dia 23 de agosto passem pelo arraial do CSU do Parque 10 100 mil pessoas. Começou hoje a Semana Nacional do Aleitamento Materno e aqui em Manaus diversas atividades de conscientização estão programadas para os próximos dias. Além de reforçar os benefícios do leite materno, a campanha também quer estimular as mães a continuar amamentando mesmo depois de voltarem ao trabalho. Carolinha é daquelas mães que gosta de ajudar e faz isso da forma que é possível. É maravilhoso eu poder estar doando meu leite, né? E saber que o meu leite está salvando vidas, que está alimentando outras crianças, que a mãe não tem um leite. A criança saudável e o leite materno. Tem as questões das vitaminas, sais minerais, proteínas, né? No desenvolvimento da criança também, a questão do desenvolvimento na carga dentária também, né? Então, são inúmeros benefícios que o aleitamento materno traz para a saúde da criança. E para estimular o aleitamento materno, foi aberta hoje em Manaus uma semana temática. O evento foi no auditório do Instituto da Mulher Dona Lindu. Aqui também funciona um banco de leite, que está com o estoque em baixa. Só para se ter ideia, no primeiro semestre deste ano, apenas 145 mães doaram para o banco de leite Fezinhas Juateg.
A mãe, ela se preocupa sempre com o seu corpo, quando termina a gestação, ela quer emagrecer. Tá aí, amamentar emagrece. É importante para você, para a sua saúde, como também para os seios. Você previne um futuro câncer de mama. Na abertura da semana do aleitamento materno, o deputado estadual Dr. Gomes anunciou que vai protocolar amanhã, na Assembleia Legislativa, um projeto para a criação de uma bolsa amamentação. Eu vou apresentar amanhã um projeto na Assembleia Legislativa que é o Bolsa Aleitamento Materno, onde essas mães devidamente cadastradas através da Suzan e onde essas mães receberão, de acordo com o meu projeto, 1/5 do valor do salário mínimo vigente. No último sábado, um gesto de amor e carinho. 50 mulheres reunidas para a hora do mamaço ao ar livre. E é um momento para a gente conscientizar sobre a importância do aleitamento e principalmente na importância do apoio à amamentação, porque não é uma coisa tão simples, mas se for apoiada, ela será bem sucedida. Mães e filhos no Largo São Sebastião para mostrar que este é o melhor alimento para as crianças, pelo menos até os 6 meses de vida. É um carinho muito grande, um gesto muito de amor que a mãe sente por um filho da gente. É verdade. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Mas você também pode continuar acompanhando a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/BandAmazonas e também curta a nossa fanpage. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá.